pessoal! Sejam todos muito bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a gente vai falar sobre curiosidades a respeito de um animal muito fofo. Quando a gente pensa em pelúcia, que animal vem na nossa mente? A gente tem milhares de pelúcias, mas a primeira e a principal é um ursinho de pelúcia. Então, ursos realmente são encantadores, né? Quando a gente observa os ursos, a gente pensa, quando eu ver um, eu com certeza vou dar um abraço e vou apertar muito ele. Daí vem a expressão abraço de urso, porque os ursos realmente abraçam, né? Mas esse abraço não é nem um pouco amigável. Ursos são sim animais selvagens e são extremamente fortes e podem ser muito violentos. A ideia que eu tive de falar sobre ursos foi depois que rolou na internet aí um vídeo mostrando um urso, e esse urso ele deu um pequeno abraço numa moça em uma unidade de conservação lá no México, né? Esse vídeo viralizou por todos os países e todo mundo ficou desesperado a respeito do que aconteceu no vídeo. A gente vai dar uma olhadinha nesse vídeo agora e também vai falar um pouquinho sobre será que essa mulher tá certa, né? Será que eles tiveram boas atitudes? Quais seriam as atitudes que você teria se você estivesse no lugar dela? Comenta aí pra mim, pra eu saber o que vocês fariam se vocês dessem de cara com o urso. Começar o nosso papo sobre os lindos e perigosos ursos, não esquece de deixar seu comentário, ativar as notificações e se você é novo por aqui, se inscrever no canal. Isso vai me ajudar demais a divulgar o meu conteúdo, que sempre está baseado na ciência. Certinho? Ok, então vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo e sobre o que aconteceu com essa mulher quando ela estava passeando com os amigos, né? Não sei se são amigos ou se são familiares aí, em uma unidade de conservação lá no México. Dá uma olhadinha no que aconteceu aí. A gente consegue observar então que o urso ele ficou de pé. Temos 3 mulheres aí, elas estão paradinhas, estáticas. E ele puxa ela com as patas, cheira o corpo dela todinho. Muito interessado. Reparem aí que ele morde a perna dela e tenta puxar com as patas e ela dá um passo para trás. Imagina você no lugar dessa mulher. Me conta, gente, o que você faria se você estivesse no lugar dessa mulher aí no México. Vamos dar uma olhadinha de novo e observar algumas das características dos comportamentos, tanto do urso quanto das pessoas que estão aí. Repara que as pessoas estão estáticas. A menina que tá na frente, ela tá em pânico, tentando dar passos pra frente. A pessoa que tá filmando tá conversando, né? Falando com as mulheres sobre como elas têm que ficar. E o urso puxa ela, ele tá pensativo, né? Sobre o que ele vai fazer, cheira a cabeça dela. Ele é maior que ela. Aí ele vê se ele vai embora, observa ao redor, resolve voltar. E aí ele morde a perna dela e ela dá um passo para trás. E a pessoa que está filmando fala mais alto. Reparem que ela chega a tirar uma selfie com o urso. Pessoal, algumas das atitudes que essa mulher tomou, elas estão corretíssimas, entretanto, outras foram muito arriscadas. Antes da gente falar um pouquinho sobre será que tá certo, será que tá errado, eu quero que vocês comentem também se vocês acham que essa atitude está correta ou se essa atitude está completamente errada, ela é louca e ela deu muita sorte de não ter sido machucada aí por esse urso.
Antes da gente falar sobre essa atitude, a gente vai falar um pouquinho sobre os ursos. Então vamos lá, vamos para as características dos ursos? Os ursos pertencem à família Ursidae e eu sempre brinco com os meus amigos biólogos que eles pertencem à fofofauna, que é a fauna onde existem os animais com alto índice de fofura. Mas esses animais estão entre os animais mais ameaçados pelo homem e pela urbanização, né? Por causa da construção de casas, pela construção de cidades, o habitat desses animais vem sendo invadido e aí a gente começa a ver esses animais indo para as cidades à procura de alimento e por isso a gente consegue perceber alguns acidentes que são causados por causa dessa interação entre o homem, a cidade e os ursos. Os ursos estão difundidos em todos os continentes. A gente pode encontrar ursos na América do Norte, América do Sul, na Ásia, Europa e no continente africano. Os ursos são mamíferos. Isso significa que esses animais, eles mamam, né? A mãe é capaz de nutrir o filhote por causa do leite materno e o desenvolvimento é o desenvolvimento dentro de uma placenta que fica ali dentro do útero da fêmea, certo? Esses ursos têm um que a gente chama de cuidado parental, ou seja, a mãe cuida dos filhotes por volta de 2 a 3 anos. Então ela fica bastante tempo cuidando desses filhotes. Mas depois que esses animais crescem, eles são animais de hábito completamente solitário, vivem sozinhos. Os ursos são onívoros, na sua grande maioria, com exceção dos ursos panda, que são animais herbívoros, e também do urso polar, que não é onívoro, é uma espécie carnívora. E se vocês quiserem saber mais sobre o urso, comenta aí que a gente pode falar sobre espécies, né? Como, por exemplo, o urso polar, o panda e etc. Quando a gente observa a coloração desses animais, eles têm uma coloração que vai variando, né? Branco, marrom, preto, mas há uma coloração no corpo inteiro. O corpo inteiro do animal tem uma única cor, com exceção do panda, que tem duas cores, né? O preto e o branco, e do urso de óculos, que tem uma mancha, né? Que forma como se fosse um óculos na região da cabeça. Os ursos podem medir de 1 metro a 3 metros e eles têm uma característica de viver muito, eles são longevos, tá? Eles podem viver de 25 a 40 anos. Possuem uma cauda pequena, orelhas arredondadas e podem pesar de 27 a 780 quilos. Mas existem registros de um urso pardo e um urso polar que chega a pesar 1 tonelada. São excelentes corredores e excelentes nadadores. Então, correr de um urso ou nadar ou até mesmo subir numa árvore para tentar fugir dele não adianta nada. Ursos possuem 5 dedos nos membros anteriores e posteriores, né, que seriam nossas mãos e pés, mas eles são quadrúpedes, e essa característica de abraço de urso se deve a essas unhas muito fortes, né? O urso, quando ele vai se alimentar, ele agarra, né, com essas garras extremamente fortes. Então, é muito difícil sair de um ataque ou de um abraço de um urso. Se eu fosse vocês, eu chamava o Bjorn, porque o Bjorn conseguiu matar um urso, né? Então, se ele existisse, a gente podia chamar ele. Agora, vamos voltar lá para aquele vídeo do Parque do México. E aí, pessoal, vocês pensaram se a atitude dessas mulheres foram atitudes legais, se elas tomaram as atitudes certas ou se elas fizeram alguma coisa errada? Bom,
A administração do parque, depois que foi questionada a respeito, desses ursos aparecerem aí, disse que isso acontece sempre em períodos secos, quando os ursos descem as montanhas e eles vão procurar água e alimento. Então isso acontece mesmo. E eles falam para as pessoas que estão ali, os transeuntes do parque, que existem algumas regras para que você tente evitar os ursos. Dentre essas regras estão: manter a calma. Tô rindo porque manter a calma é difícil, hein? Evitar ficar entre o bebê e a mãe, caso você veja aí uma mãe com um filhote, não fica no meio de maneira alguma, ela vai tentar salvar o bebê, ela vai se sentir mais ameaçada. As fêmeas, elas têm essa característica de cuidar da prole, e aí quando elas sentem que a prole está ameaçada, elas ficam extremamente agressivas. E eles também falam que é para você tentar evitar fotografar e tirar selfies. Bom, agora a gente já percebeu que uma das atitudes da moça não estava correta, né? Ela tirou uma selfie do urso, ela se arriscou muito nesse momento. Entretanto, as características de ficar parada realmente foi a melhor coisa que elas fizeram. Os ursos chegam a correr 50 km por hora, então correr de um urso é impossível. E quando você corre, ele entende que você é alimento, então ele fica muito mais instigado a te caçar do que se você ficar completamente parado. Você também pode parecer maior para ele, para intimidá-lo. Como você faz isso? Levantando os braços. Então você levanta os braços e fica parado. Nessa característica vai intimidar um pouco mais o urso, porque você vai parecer um pouco maior e ele vai ficar mais intimidado em tentar te caçar. Existem outras informações a respeito de como você deve se portar se você estiver num lugar onde tem ursos que você pode aprender. O Canadá, por exemplo, é uma região onde a gente encontra muitos ursos e várias das trilhas tem placas escritas, cuidado, ali existem ursos. E aí, o governo canadense sempre coloca na frente das trilhas um informe do que você deve fazer para evitar esse tipo de encontro com os ursos. Então é muito melhor você evitar o encontro do que você tentar fugir de um urso. E como você faz para evitar esse encontro? Vá fazer a trilha conversando. Os ursos, eles se intimidam com seres humanos. Eu sempre falo para vocês que ser humano, ele não faz parte do cardápio dos animais, Eles vão tentar te caçar se aquela situação for uma situação extremamente oportuna para ele. Caso contrário, ele não vai querer fazer isso. Então, eles sempre falam, faça a trilha inteira acompanhado e falando alto, cantando músicas, porque ele vai escutar e ele vai para outro lugar. Existe também um sino chamado de Bear Bell que você pode comprar e prender na roupa ou prender na bicicleta quando você está passeando nessas trilhas. Não corra em hipótese alguma, fique parado caso você encontre com um urso e levante os braços. Dê passos para trás, só que passos calmos, nada de gritar quando você der de cara com o urso. Se você tiver alimento na mochila, jogue o alimento. Pode ser que ele esteja chegando perto de você porque ele realmente está sentindo o cheiro da comida. Jogue o alimento, mas fica com a mochila, porque caso você precise, você tenha alguma coisa para se defender. O urso preto ou urso negro, é esse que a gente viu no vídeo, não é um urso extremamente agressivo. Dificilmente acontecem acidentes com essa espécie. Já o urso pardo é muito mais agressivo do que o urso preto. Se não tiver jeito e você realmente topou com o urso e você fez todas essas coisas e ele resolveu te testar, você precisa deitar no chão e fazer a posição fetal, sempre protegendo o pescoço e a parte do abdômen. E aí você se finge de morto, Ursos não comem nada que já morreu. Então, alguns animais, inclusive, quando acham que vão ser caçados, eles realmente se fingem de mortos. A gente chama isso de tanatose, Finge de morto para que o predador não se interesse muito por isso e vá embora. Então, no caso do urso, finge-se de morto. Agora, se ele realmente continuar tentando te machucar, aí, gente, eu nem sei o que dizer.
corre, foge, tenta qualquer coisa, né? Porque se nada disso resolveu, você precisa tentar se proteger de alguma forma. Se você for acampar numa região onde tem ursos, preste atenção, jamais deixe alimento perto de onde você dorme e muito menos comece a preparar alimentos perto da sua barraca. Os ursos são atraídos pelo cheiro da comida e isso pode gerar aí um encontro nada amigável. Existem várias outras características relacionadas ao comportamento do urso, como por exemplo a capacidade deles hibernarem, que é muito estudada pelos pesquisadores, e vários outros vídeos muito interessantes sobre ursos que entram dentro das casas ou então invadem lojas, estabelecimentos de alimento. Se você quer saber um pouco mais sobre o urso e um pouco mais sobre essas características, deixa aí nos comentários porque eu volto com um vídeo falando sobre essas características novas, né? Esses comportamentos, como por exemplo o hibernar. A gente sabe também que os ursos são criaturas extremamente inteligentes e a gente também pode falar disso numa próxima oportunidade. Então é isso, pessoal. Se você gostou de saber um pouquinho mais sobre o urso, não esquece de dar sua curtida, compartilha com seus amigos, isso vai me ajudar e vai ajudar todo mundo a entender cientificamente, né, como é o comportamento de vários animais como o urso. Um beijo, até a próxima oportunidade. Tchau, tchau!